Boa tarde, mulher edificante. Seja muito bem-vinda. Você que é nova, você que já segue o canal, saiba que para mim, cada semana, cada dia aqui de Chafé é uma imensa alegria, para que eu possa transbordar na vida de vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivo, tá bom? E essa semana, como se você já acompanha, você sabe que cada semana a gente vem falando sobre alguma coisa, assim, de edificar uma mulher. Cada semana tem um tema específico. E essa semana nós vamos falar sobre as dores que moldam a sua identidade e como superá-las. Então, a cada dia nós teremos uma dor, aquilo que molda o seu caráter, mas nós também vamos aprender a superar cada uma delas. Então, eu espero você cada dia aqui, de segunda a sexta-feira, às 17h57. E já quero pedir para quem sentir no coração, já encaminhar para alguma amiga, alguma parente, alguém que precisa ouvir sobre esse conteúdo. Porque hoje nós vamos falar sobre a dor do abandono. Sim, a dor do abandono. Aquilo que muitas vezes você pensa que o abandono ele pode ser só físico, né? Só a presença. Mas não, é ali também. Às vezes você está ao lado da pessoa, mas você não ter conexão, você não ter suprimentos emocionais, e isso também gera um sentimento de abandono, tá bom? A presença, ela não é só física, mas ela é principalmente emocional. E hoje nós vamos ler aqui, Salmos 27:10 diz: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, o Senhor aqui, ele deixa uma instrução pra gente muito forte, que é o quê? Que até os vínculos mais importantes da nossa vida, que é nossa mãe e nosso pai, eles também podem falhar. Então, eu tenho uma experiência de sentimentos de abandono. Minha mãe foi embora para os Estados Unidos, eu tinha 7 anos. E eu não fui criada com meu pai, fui criada com os meus avós. E na minha fase da infância, eu não me sentia ouvida, eu não sentia que tinha presença também ali com os meus avós. Então isso foi muito duro. E isso traz consequências, isso vai moldando o nosso jeito, o nosso sentir, os nossos pensamentos, né? Aquela dor, e vai trazendo consequências. Então, o que o abandono ele pode produzir na nossa vida? Eu trouxe aqui 4 pontos. Que olha, o abandono ele não gera apenas tristeza, mas ele cria padrões. Primeiro padrão, ele cria um medo de instabilidade. Ou seja, você vive esperando que algo vai dar errado. Você vive esperando que alguém vai embora. Você vive esperando que as coisas que acontecem na sua vida não vão ficar. Porque você aprendeu, você já tem um padrão de comportamento que você aprendeu que tudo que chega vai embora. Porque se dentro do lar, se com os pais, se com as pessoas que você mais devia confiar, faltou, você vai buscar isso lá fora. E ao mesmo tempo, quando chega algo na sua vida, você tem medo também, né, dessa instabilidade. Então isso se torna o quê? Um autossabotador. Segundo, um apego acelerado. Você se conecta rápido demais com alguém, seja uma amizade, seja um relacionamento. Você se conecta muito rápido. Mas o quê? O que eu falei primeiro? O medo da instabilidade, ele também pode te autossabotar e você simplesmente colocar um muro de proteção e não continuar ao lado de uma pessoa que talvez seja uma pessoa que vai cuidar do seu coração. Terceiro, autossuficiência defensiva. Você sempre diz, eu não preciso de ninguém, mas na verdade aprendeu a não esperar. Quando uma criança ela se sente abandonada, ela não espera algo de alguém, porque ela tem o sentimento assim, eu não tive minha mãe e meu pai e eu não vou esperar algo de alguém. E eu falo isso porque eu vivi isso. Eu não tive meu pai, eu não tive minha mãe, então eu aprendi a me virar sozinha. Eu tive um grande período da minha vida que eu tinha autossuficiência, até que o Senhor fez essa autossuficiência ser quebrada na minha vida. E escolhas inconscientes. Você pode estar escolhendo parceiros que reproduzem essa ausência. Então você pode escolher relacionamentos amorosos fracassados, onde essa pessoa ela também vai o quê? Te abandonar. Porque é um padrão de repetição, você vai buscar aquilo que você acredita, você tem uma crença enraizada dentro de si. Então dentro de você já tá assim, essa pessoa ela vai
conseguir alimentar o meu vício emocional, que é um vício que é do abandono. Então você vai se conectar com pessoas que vai te alimentar nisso. Então essas escolhas inconscientes, elas são escolhas que vai buscar familiaridade, e a familiaridade de quem não tem uma referência na infância é buscar em outra pessoa isso. Então isso, eu falei relacionamento amoroso, mas isso pode ser amizade, isso pode ser com outro parente, isso pode ser de diversas formas. Talvez você não esteja amando errado, a sua forma de amar ela não é errada, mas você talvez esteja tentando reconstruir uma ausência antiga, você esteja tentando reconstruir, projetando em outra pessoa aquilo que você não teve. E na verdade isso não funciona, porque quando você tenta projetar em algo do presente, algo do passado, que aquilo vai suprir, você está colocando a expectativa no lugar errado. E agora nós vamos entender que a nossa expectativa, ela tem que estar em Deus. Porque a Bíblia, ela não ignora a dor, tá, gente? Mas ela nos ensina a reconstruir com referência. Em Hebreus 13:5 diz: eu nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Então, para você que tem o sentimento de que foi abandonada ou não abandonado no dia a dia, mas não tinha presença, seu pai e sua mãe não sentou com você, não te deu amor, não te ouviu, não supriu aquilo que você tinha como expectativa, e você tem essa dor, você tem uma pessoa que já te falou que nunca vai te abandonar, que é o nosso Deus. Deus, ele nunca, aqui está escrito, eu nunca o deixarei, eu jamais o abandonarei. Então, essa frase, ela não é uma frase motivacional, ele é um versículo de uma promessa estrutural, é uma promessa que o Senhor deixou para nós. Então, quando tudo você pensa que desmoronou, que você não tem ninguém, você tem alguém, você tem um Deus que cuida de você. Então, a sua expectativa, ela não tem que estar em outra pessoa, ela tem que estar no seu Criador, em quem te prometeu que nunca vai te abandonar. Então, o que a gente pode aprender com isso aqui? No que superação. Lembra que eu falei que a gente vai aprender um pouquinho da dor que vem da origem, mas também como superá-la? Então, baseado nesse versículo, o que a gente pode aprender nessa permanência em Deus? Primeiro, segurança não vem da permanência nas pessoas. Segurança, ela vem da permanência em Deus. Quando você aprende isso, você não vai amar por desespero. Tá? Você ama por escolha, porque você já tem um Deus do seu lado, um Deus que te fortalece, um Deus que te guarda, um Deus que vai te abraçar, te pegar no colo. Porque quantas vezes que eu me senti sozinha, o Senhor foi como eu fechasse os meus olhos, eu fizesse uma oração e Ele me abraçasse, Ele me pegasse no colo e eu sentisse que ali realmente eu estava recebendo um renovo. Mas eu só fui entender isso quando eu parei de colocar as minhas expectativas em outra pessoa. Quando eu tive que perder tudo. Perder um casamento, perder um financeiro, perder toda a estabilidade fictícia, todo o ídolo que eu estava colocando no lugar do Senhor na minha vida. E o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Enquanto você projeta as suas dores, os seus anseios em outra pessoa, você nunca vai conseguir viver a sua real identidade. Então, a permanência em Deus, ela é o que faz você superar todas as dores do passado. Segundo, Deus, Ele não apenas permanece, Ele acolhe, porque você não precisa buscar validação onde faltou. Você não precisa buscar que alguém te fale que você é abençoada, que você é linda, que você é filha, que você é amada. Porque você tem um Deus que fala isso pra você. Você precisa da validação de quem te criou. Porque Deus, Ele sabe quem você é. Então você para de buscar isso em outras pessoas. Você não precisa da validação de ninguém. Isso é maravilhoso. E terceiro, você pode quebrar o padrão, né? A verdade substitui o medo. Então, quando você internaliza essa palavra do Senhor assim, Deus não me abandona, você vai entender que você vai ser revestida de uma proteção sobrenatural. Porque toda vez que você pensar em projetar algo em alguém, você vai lembrar: todos podem me abandonar, mas Deus nunca me abandona. Então, quando você entende que você tem Deus do seu lado te protegendo, Deus do seu lado com você em todos os desafios, todas as dores e cuidando das suas dores, você vai entender que Ele é suficiente para todas as coisas, todas as situações, todas as circunstâncias, seja
qualquer coisa que você esteja passando na sua vida, Deus, ele é suficiente para tudo, tá? Então, a conclusão que eu vou deixar para vocês aqui. A ausência pode ter sido o início da sua história, mas não precisa ser o padrão da sua vida. Reconhecer a raiz é maturidade, confiar na palavra é reconstrução. Então aqui, o Chafé Construa-se, ele é o quê? Eu falo muito sobre construção de uma vida edificante, reconstrução de identidade, construir identidade em Deus. Então, tudo começa pelo quê? Pela permanência em Deus. Tudo começa o quê? Por confiar na palavra. Então, sempre que eu tô aqui, eu tô trazendo o quê? A Bíblia. Eu tô trazendo aquilo que o Senhor nos colocou como uma promessa. O Senhor nos prometeu que nada vai nos faltar. O Senhor nos prometeu que Ele nunca vai nos abandonar. Então, é isso que eu quero que você leve no coração hoje. Que Ele vai suprir todas as tuas necessidades, as tuas dores e vai te ensinar a superar cada uma delas. Mas quando você tiver a permanência nele, tá bom? E quem aprende a confiar na permanência de Deus, deixa de viver com medo da ausência de pessoas. Não se prenda a pessoas, não dependa de pessoas. Aprenda a depender somente de Deus e você vai ver que o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Minha linda, eu te espero amanhã para que você aprenda mais um conteúdo sobre as dores, né, da nossa infância, da nossa geração, mas que você aprenda a superar cada uma delas. Eu te espero amanhã às 17h57. Grande beijo!